Com o lançamento do segundo filme de Wicked, o Leão Covarde se tornou um dos personagens mais odiados pelos fãs, junto com a Nessa Rose, que é a Bruxa Má do Leste. E eu queria aproveitar esse momento para falar justamente sobre o livro de Wicked, que se dedica inteiramente a ele, que é o Lion Among Men, que seria Um Leão entre os Homens, que é o terceiro livro da série de livros de Wicked. Esse livro, infelizmente, não foi publicado no Brasil, mas fica aqui comigo que eu vou te contar como que o Leão Covarde se passou ao longo das décadas por um personagem de orgulho gay para um personagem que se questiona o tempo inteiro, para enfim chegar em Wicked for Good como um medroso reacionário. Se você por acaso está chegando no canal agora, esse vídeo faz parte de uma playlist que eu estou fazendo no canal chamada Descobrindo Oz, em que eu estou lendo todos os livros do universo de Oz. Eu comecei pelos 14 livros escritos pelo Aleph Baum, que começam com o maravilhoso Mágico de Oz, e agora eu tô lendo os 4 livros da série de Wicked. Esse projeto está sendo feito ao longo de todo 2025, então vocês podem ver que agora estamos com um cenário improvisado porque nos mudamos, mas o projeto continua. Em cada vídeo eu comparo os livros do Mágico de Oz e os livros de Wicked com os seus respectivos filmes, e também comparo os livros de Wicked com os livros do Mágico de Oz. Além disso, como historiador, eu também falo de alguns fatos históricos e alguns fatos interessantes que envolvem essa narrativa do mundo de Oz. Você pode ver os vídeos dessa playlist no card aqui em cima ou no link que eu vou deixar aqui na descrição. Já tem uma série aí de, eu acho que 9 vídeos, e eu pessoalmente estou muito orgulhoso deles. Mas sem mais delongas, vamos falar do livro A Lion Among Men com um questionamento simples. Afinal de contas, o que aconteceu com o leão quando a Dorothy foi embora de Oz? Depois que o Mágico de Oz foge, que a Dorothy vai embora e que a Elphaba é derretida, a gente acompanha no segundo livro da série Wicked, O Filho da Bruxa, a situação complexa de Oz. A gente tem uma Glinda que fica no poder por 6 meses e consegue revogar as leis que excluem os animais falantes, mas que essas leis não refletem uma mudança cultural, sendo que os animais continuam odiados e perseguidos por muitas pessoas. Ela não consegue, ou então ela não quer ficar no poder por mais de 6 meses, ela abdica da sua posição, que está comandando Oz, e quem assume no lugar dela é um espantalho, que diz ser o mesmo espantalho que caminhou com a Dorothy, ali junto com o Mágico de Oz, mas nós não sabemos se ele é o espantalho verdadeiro ou não. Afinal de contas, tudo nessa série é política, não é mesmo? O espantalho não se segura no trono por muito tempo também, e logo acontece um golpe de estado em Oz que coloca um imperador no poder, que é o imperador Shell, que é um homem fervorosamente religioso, que usa da sua crença em um deus único e também da força para governar o país de Oz como uma ditadura. Se a gente achava que o Mágico de Oz já era um populista meio fascista, o Shell consegue ser pior. E como eu expliquei no vídeo de Wicked dessa série, que vai estar linkado nos cards aqui, o que o Gregory Maguire consegue fazer de forma genial na narrativa desse livro é mostrar como que o populismo mobiliza as massas, porque o Mágico de Oz era um líder populista, mas no segundo livro, O Filho da Bruxa, como que o Shell, com essa narrativa de ser um pecador arrependido, de que vai trazer Oz para o lado bom, com a fé no Deus único, consegue mobilizar as pessoas nessa forma de populismo meio religioso, que tem em Oz, mas que claramente é inspirado no nosso mundo. E toda essa mudança de poder está acontecendo em meio ao processo de independência da Munchkinlândia, que é a terra dos Munchkins, que está se tornando independente porque a Nessa Rose, a Bruxa Má do Leste, como a gente viu em Wicked, declara o país como independente do mágico. Mas calma que eu vou te explicar, vou colocar um mapa na tela e tudo mais. No centro de Oz a gente tem a Cidade das Esmeraldas, no norte a gente tem o país dos Gillikins, que é a parte rica do país, de onde vem, por exemplo, a Glinda. No oeste a gente tem o Vincos, que é a região do Fieiro e a região para onde a Elphaba foge. E a Munchkinlândia fica no leste, que é a região agrária do país. Então a Munchkinlândia é responsável por alimentar boa parte do país de Oz. E como eles estão ficando independentes, a Cidade das Esmeraldas não quer permitir isso, porque eles querem manter o seu celeiro agrário para os preços não subirem. Vejam, como eu disse, que é uma série de livros muito política. Então, o que a gente vê já no segundo livro, que fica mais forte nesse terceiro livro, é um contexto do país de Oz que está se aproximando de uma guerra civil. Em que, de um lado, nós temos o Imperador Shell, com seu deus único, com seu populismo e com sua religião, e do outro lado a gente tem o Estado Livre da Munchkinlândia. E no meio desse contexto político todo, a gente que acompanha em A Lion Among Men a história do Brrr, que é o Leão Covarde. E sim, é BRR, Brrr, como uma pessoa que tem medo.
A gente acompanha a história dele desde que ele foi libertado pela Elphaba na Universidade de X, que ele foi largado na floresta, até ele tentando contato com os humanos, sendo manipulado pelos humanos e sendo obrigado a trabalhar para o Imperador Shell para não ser preso. E aí a gente vai ver ao longo desse livro que a vida dele, assim como a vida da Elphaba e a vida do Lyr, que é o filho dela, é marcada por manipulações políticas, por pessoas que fazem ele fazer coisas que ele não necessariamente queria ou que não era a intenção original dele, e ele passa o livro inteiro se questionando, na verdade, quem ele é. E spoilers, na verdade, ele é um grande ícone bissexual. E a partir de tudo isso a gente pode pensar, será que o Leão era covarde mesmo? E a resposta é sim, mas também não. Assim como a gente vê em Wicked, o Leão realmente é salvo da Universidade de X depois de que ele é separado da família e ele é jogado sozinho na floresta. E nada mais natural do que um ser sozinho na floresta ter medo. Acontece que o rótulo de leão covarde não foi dado por ele mesmo, e sim foi uma coisa que o destino trouxe para ele. Assim como o rótulo de bruxa não foi escolhido pela Elphaba, e sim trazido para ela pelo destino e para as pessoas envolvidas na política de Oz. Logo no início da narrativa desse livro, o Brr, por um motivo específico, vai buscar uma vila de homens, vai ser a primeira vez que ele vai entrar em contato com seres humanos, e ele vai acabar ficando no meio de um protesto de mineradores de esmeraldas. Sim, as mesmas esmeraldas que construíram a Cidade das Esmeraldas, porque eles são explorados pelo mágico para trazer essas esmeraldas. Ele acaba ficando com medo do conflito armado que está acontecendo entre os mineradores e as partes da população e as tropas leais ao Mágico de Oz, e ele se finge de morto. Quando ele se finge de morto, ele ganha tempo para as tropas lealistas reprimirem os trabalhadores sindicalizados, e ele acaba se tornando meio que um ícone de apoiador do Mágico de Oz, e ele passa a ser lido como o leão covarde que ajudou o Mágico de Oz a minerar as esmeraldas para construir o esplendor da Cidade das Esmeraldas. E aí ele vai, inclusive, para a Cidade das Esmeraldas e acontece uma coisa muito interessante. Porque ele começa a olhar ao redor e ele começa a se dar conta de que ele é o único animal falante na Cidade das Esmeraldas. Ele começa a entender que figuras como o Mágico, ou então figuras na Universidade de X, como a Madame Morrible, não aceitam 100% os animais. Ou seja, assim como a Elphaba entende em Wicked, ele começa a ver que ele está sempre colocado numa posição de alteridade, que ele é sempre o outro da relação. E ele encontra no título de Leão Covarde um conforto para continuar nesse lugar, mesmo sendo um animal falante. Então ele toma esse rótulo de Leão Covarde para si, para conseguir manter o mínimo de dignidade como um animal falante num país que está caçando os animais. O que significa que ele começa a performar essa identidade de leão covarde. E se a alegoria não está clara o suficiente para ti, deixa eu explicitar aqui. Existe uma enorme quantidade de homens LGBTs que performam uma masculinidade exacerbada para sentir que eles pertencem numa sociedade heteronormativa. Então o leão, ele performa a covardice dele para sentir que ele pertence, para enfim se sentir pertencente e se sentir aceito. E aí corta para Wicked for Good, em que a gente tem um leão que está interrompendo a cena da Elphaba cantando, tentando juntar os animais, porque ele tem medo, sim, mas também porque ele não quer perder o pouco privilégio que ele tem como um leão covarde que ainda é um animal falante aceito em alguns contextos de Oz, mesmo que isso seja a custo do grupo dos animais falantes enquanto um coletivo. E, de novo, eu não preciso ir muito longe na alegoria, eu posso simplesmente citar a quantidade enorme, por exemplo, de homens gays que apoiam o Donald Trump, apesar de todas as leis anti-LGBT que ele tem promovido. E essa estratégia de se camuflar para pertencer é uma estratégia que ele aprendeu com os próprios seres humanos. Olha só que genial esse parágrafo aqui que o Gregory Maguire escreveu. Eu fiz uma tradução meio livre, porque esse livro não tem tradução para o Brasil. O Brr não tinha ainda experiência suficiente com humanos para saber que o coração deles mais anseia, a última coisa que eles renunciam quando tudo está desaparecendo, é a crença consolidada sobre a inferioridade dos outros. Ou seja, pode parecer que tudo está desabando, que a sociedade está indo para o beleléu, mas pelo menos eu sou melhor do que você e, portanto, eu posso fazer leis que me beneficiam e não te beneficiam. Basta a gente olhar para histórias como O Conto da Aia, em que em uma sociedade em crise econômica, política e social se retiram os direitos das mulheres em detrimento dos direitos dos homens.
Acontece que com a queda do mágico, depois do derretimento da Elphaba, o rótulo de covarde não vai mais ser bem visto, e o leão vai ser vítima de uma campanha de difamações e vai ter que inclusive fugir da Cidade das Esmeraldas. E ele começa a perceber que o destino de covarde que ele não escolheu para si está se virando contra ele, e esse é um dos pontos muito geniais desses 3 livros, por enquanto, do Gregory Maguire. Ele pega inspiração naquelas tragédias gregas que refletem sobre o destino. Assim como na letra da música No One Mourns the Wicked, do musical, em que se pergunta, as pessoas nascem más, ou será que a maldade é jogada sobre elas? A gente tem personagens como a Elphaba, como o Lear e como o Leão Covarde, que se questionam o tempo inteiro se eles podem escapar da tragédia que o destino preparou para eles. Assim como a gente tem personagens em tragédias gregas que se preocupam com a mesma coisa. Será que é possível escapar de um destino que as 3 parcas contaram que vai ser o teu destino? Mas lembra que eu acabei de dizer que o leão é colocado nessa posição de outro, de alteridade, porque ele é um animal falante? Pois é, na verdade ele é colocado nessa posição de outro não apenas por ser um animal falante, mas também por ter uma sexualidade considerada desviante. Isso nos leva ao próximo questionamento desse vídeo, que é: será que o leão covarde é queer? E este é o momento que eu estive esperando por meses para falar sobre o Leão Covarde. Para falar sobre isso, vamos retomar um pouquinho o Leão Covarde do filme do Mágico de Oz de 1939. Ele é uma figura medrosa, mas também é uma figura cheia de trejeitos. Ele gosta de usar o lacinho, ele gosta de usar a capa de rei. E ele tem 2 músicas só dele no filme do Mágico de Oz, sendo que a primeira é If I Only Had a Nerve, que seria Se Eu Tivesse Coragem, em que ele mesmo se chama de Sissy e de Dandy. Na verdade, Dandelion, desculpa. Sissy é o que em português a gente chamaria de maricas, então é uma forma negativa de se referir a um homem por considerar que ele é um homem gay. E Dandelion seria o que a gente chamaria de florzinha, e que em inglês fica diminutivo para dandy também. Então o leão ele pega para si, no filme do Mágico de Oz, essas identidades de Sissy e de Dandy que eram ofensas direcionadas aos homens gays nos Estados Unidos no século XX. Já a segunda música dele, que é Se Eu Fosse Rei, ele diz que ele quer muito ser o rei da floresta, porque sendo o rei da floresta, ele enfim vai ser respeitado pelos outros animais. Vocês conseguem perceber como esse combo de características de um personagem cheio de trejeitos, um personagem que incorpora essas identidades que são usadas de forma negativa para falar dos homens gays, e um personagem que quer ser aceito pelos outros animais, acaba se tornando um prato cheio para que ele seja adorado pela comunidade gay? É justamente por isso que, historicamente, o personagem do Leão Covarde, junto com a Dorothy, interpretada pela Judy Garland, tem sido amado por vários homens gays aí por gerações. E aí o que o Gregory Maguire vai fazer de genial em A Lion Among Men é colocar o leão, assim como a Elphaba e o Lear, que é o filho dela, para se questionarem o tempo inteiro não só sobre quem eles são, sobre o destino deles, mas também sobre quem eles amam. Porque essa ambientação de ser queer ou não acompanha os livros do Mágico de Oz, como eu já falei nos vídeos anteriores. Inclusive, aqui nesse livro, quando é feita uma campanha de difamação contra o leão na Cidade das Esmeraldas, as pessoas debocham dele justamente chamando ele de Sissy, chamando ele de Dandy, que é o diminutivo de florzinha, né, de Dandelion, que seria o dente de leão, chamando ele de ela, se referindo a ele no feminino. E como o Gregory Maguire adora fazer um jogo de palavras nessa série, a gente vê que essas palavras, esses adjetivos que ele escolheu para descrever o leão e a difamação contra ele, não são por acaso. Ele está mostrando que o leão também é como nós. O leão também sofre campanhas de difamação, mas, como a gente vê no filme do Mágico de Oz, ele se apropria desses adjetivos para si mesmo. Ou seja, ele subverte o preconceito que querem fazer contra ele. Inclusive, tem mais um jogo de palavras muito legal aqui, que é, em A Lion Among Men, o leão se questiona o tempo inteiro onde está a família dele. Ele quer encontrar o grupo de leões que faz parte da família dele. E a forma como o autor chama isso é muito interessante. Porque o leão não está procurando a sua family of lions, né, a sua família de leões. Ele está procurando o seu pride of lions, que seria uma forma de dizer em português a sua alcateia de leões. Então ele está usando como coletivo de leões pride, que é justamente o que o movimento LGBT há décadas tem referido como orgulho. Ele está buscando o seu orgulho de leão. E olha como isso é simbólico. Esse personagem que por décadas foi um ícone da cultura gay reaparece no livro do Gregory Maguire como um personagem que se questiona o tempo inteiro sobre a sua sexualidade e que quer encontrar
não só a sua família, mas também o seu orgulho. Depois de tudo isso que eu falei, vale a gente questionar também, se ele é tão excluído, por que ele decidiu se aliar com a Dorothy e ir falar com o Mágico de Oz? E essa parte é muito interessante e cobre um buraco de narrativa que as pessoas reclamam muito em Wicked, que é saber a intenção do leão, se ele sabia o que estava acontecendo, se ele reconheceu a Elphaba, por que ele deixou que a Dorothy derretesse a Elphaba? E a resposta que a gente tem nesse livro é que, na verdade, ele estava fingindo. Porque ele entende que ele é marginalizado por ser um animal falante, ele entende que ele é marginalizado por ser um Sissi, e ele entende que ele é marginalizado por ser o leão covarde. E ele percebe na Dorothy uma esperança de ser aceito, porque a Dorothy é gostada por todo mundo. Todo o povo de Oz gosta da Dorothy. Ele entende que se ele andar com a Dorothy, ele vai voltar a ser gostado pelo público e, portanto, ele vai reparar um espaço dentro dele em que ele vai se sentir pertencente de alguma coisa. De novo, como eu disse, uma grande alegoria LGBT. E, inclusive, tem um momento muito bonito em que a Dorothy está indo embora, né, dali do país de Oz, depois que o mágico fugiu e tudo mais, e ela vai se despedir dos 3 amigos dela. E ela diz o seguinte pro Leão Covarde: eu amo seus amigos, sabe? O Espantalho e o Homem de Lata. Eu amo eles por suas singularidades, enquanto eu amo você pelo animal que vive dentro de você. Ou seja, ela está basicamente dizendo: eu amo eles pela singularidade deles, mas eu amo você pelo que você é. Eu amo você pelo que tem dentro de você. E não é aí o momento em que o leão talvez encontra parte do seu orgulho? Olha que bonito isso. E assim como eu disse nos 2 primeiros livros, a série de livros Wicked Years, que tem 4 livros, ela tem uma narrativa um pouco mais seca, um pouco mais arrastada, mas ela é deliciosa de ler e de perceber todos esses detalhes ao universo dos livros de Oz, ao filme de Oz e ao musical de Wicked, porque esse livro aqui, por exemplo, foi escrito depois que o musical foi lançado. Bom, pessoal, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês estejam gostando dessa playlist. Não esquece de dar um like nesse vídeo para ajudar no engajamento, comentar aqui embaixo comigo o que você achou, se inscrever no canal se você não é inscrito e seguir as minhas redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo para não perder nenhuma atualização. Ainda falta um livro para terminar essa série de Wicked, que é o Out of Oz, que eu pretendo ler no final desse ano e trazer o vídeo em janeiro. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!